A paz do Senhor, irmãs. A paz, irmãos, irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que os irmãos vão ouvir essa palavra, mas independente do horário que você está ouvindo essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Você já orou hoje? Já falou com Deus? Eu sou a Carla Vargas de São Caetano, intercessora do canal Sem Fronteiras do Online. E eu estou aqui nessa manhã de terça-feira para falar para você sobre isso, sobre a oração, sobre o poder da oração nas nossas vidas. Você tem orado? Irmãos, nós estamos na terceira série do mês de abril, num ano de construindo os nossos sonhos. Baseado no propósito desse mês, o Deus de sinais. E esse propósito está lá em Marcos, capítulo 16, versículos 17. E o tema, irmãos, dessa terceira série é os sinais e as evidências de Deus na vida daqueles que o buscam. Nós temos buscado? Você tem buscado? E eu te pergunto, você tem orado? Tem buscado ao Senhor? Tem jejuado? Tem primiciado? Tem ofertado? Tem dado dízimo? Tem clamado? Tem agradecido? Você tem ido à casa do Pai para adorá-lo? Só para murmurar? E a sua casa, como está? Porque nós temos em Guarulhos os cultos presenciais. Às quartas-feiras, às 20 horas. Aos domingos, às 10 horas. Domingo passado, agora, nós tivemos o pastor Anderson e a pastora Cris, de Suzano no Polo. Eles são de Suzano. Eles são de Suzano. Eles estiveram no Polo de Guarulhos. A pastora Cris levou a palavra, uma palavra poderosa sobre sinais. Em Bauru, domingo, foi o pastor Franklin, também, como sempre, pastor Franklin, uma palavra forte. E em Bauru, nós temos as terças-feiras, às 14h30, a tarde da bênção. Nas quartas-feiras, o culto da oração. Na sexta, às 20 horas. E olha, nessa sexta-feira será a quarta chave em nome de Jesus. Aos domingos, às 10, e nesse domingo próximo, especial, é a Santa Ceia. Bom, em Bauru nós temos a pastora Rosinha, o pastor Franklin, o pastor Marcos, a pastora Jane, que todos estão ali de prontidão para te receber. E nós temos online, com a oração da madrugada, com a pastora Jane, a palavra com a bispa, os pastores, os intercessores. Olha eu aqui, trazendo a palavra. A oração da tarde, com a pastora Rosinha. A oração da noite, que sempre tem um pastor, sempre tem alguém orando por todos os pedidos. E todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, pelo Facebook, e depois pelo WhatsApp, pelo Facebook ao vivo, hein? Às 10 da manhã, ao vivo. E pelo WhatsApp é a palavra que vai. Nós temos a live da bispa. É pura unção. E também, viu? Temos o relógio de oração. São 24 horas de oração. Sempre tem uma atalaia, um sentinela na torre de vigia, orando e intercedendo por você, pelas nossas causas. É muito importante lembrar que nós já estamos terminando o mês de abril. E quinta-feira começa o mês de maio. E que além de ser o aniversário da Bispa Nivalda, dia 3 de maio, hein? Se você não sabia, grava essa data, 3 de maio próximo, sábado, aniversário da Bispa Nivalda, nossa Bispa amada. Agora, já que todo mundo está sabendo, porque quem não ama a Bispa Nivalda, né? Eu vou dar uma dica, assim, valiosa. A Bispa Nivalda adora ganhar presente de aniversário, viu? E olha, ela merece muito, porque, gente, só eu encho o WhatsApp dela. Eu imagino como que ela dá conta de trabalhar,
orar, responder todos os WhatsApps. Ela é uma bispa abençoada, né? Bom, na próxima quinta-feira, dia 1º, começa o jejum das primícias. E se você é novo no canal, procura a Bispa Nivalda ou alguém do grupo de oração para tirar suas dúvidas. Mas assim, ó, vou dar até uma explicação rápida. São os 7 primeiros dias que nós jejuamos para entregar as primícias para o Senhor. Mas é claro, tem que ser algo que custe, né? Não vale jejuar camarão se você nunca come. Pode ser rede social, doce, uma mistura que você gosta, um período, refrigerante, enfim, o que te custa. E não adianta, a gente pode enganar a bispa, quem for, mas a gente não engana Deus. Deus conhece o nosso coração. Nessa primícia em especial, a bispa nos orientou a jejuarmos os 7 dias o que Deus colocou no nosso coração. Porém, nos dias 5, 6 e 7, que é sábado, domingo e segunda, vamos por direcionamento geral, tirar tudo que é mistura nesses 3 dias finais. Então, não pode comer mistura. É arroz e feijão. E qualquer dúvida, SOS Bispa Nivalda. Quem for fazer esse jejum dos 3 dias, a bispa pede, por favor, para enviar o nome para a bispa. E também, não menos importante, nós não podemos esquecer das ofertas das primícias. E não se trata de um valor específico, mas se trata de você oferecer para o Senhor a tua primícia. Eu entrego as minhas primícias ao Senhor todo mês para a minha família. Esses valores, eles ajudam nas campanhas da igreja. Quem acompanha, na sexta passada, o Wender e a Marcinha foram levar papel higiênico para a casa de recuperação. Claro, muita gente também ajudou. Mas também os valores das primícias são usados para essas campanhas. E o bispo, no coração dele, ele queria conseguir 500 rolos, ele falou. E para glória a Deus, ele conseguiu muito mais que 500 rolos. Então é muito importante que nós entreguemos a nossa primícia na casa do Senhor. Eu sou do online, mas eu primicio todo mês. E olha, não se trata de dar esse dinheiro para a bispa ou para o bispo, e não que eles não mereçam, mas é que é a manutenção da casa, da obra do Senhor, aluguel, luz, água, o cafezinho gostoso que sempre que chega no culto tem, na igreja. São todas as obrigações. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas para manter aquela estrutura, para estar levando a palavra do Senhor, não é de graça. Tem custos. E nós temos que ajudar com isso. Bom, eu posso dizer uma coisa. Depois que eu comecei a primiciar, eu comecei em fevereiro, quando começou as primícias, não foi assim que eu entrei, não. As primícias começaram depois. Mas desde que eu comecei nas primícias, a minha vida mudou. E olha, receber a palavra todos os dias, as orações, as primícias, foi uma virada na minha vida. Eu sempre falo e agradeço a irmã Ivone, sempre que eu tenho oportunidade, que me trouxe para o canal. São tantas e tantas bênçãos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então vamos primiciar. Nós temos todo mês também a campanha da oração da madrugada, que conforme o Espírito Santo fala no coração do bispo ou da bispa, nós somos direcionados por eles os dias que nós temos que estar orando pela madrugada. Esse mês nós tivemos 12 dias, que acabou sexta-feira passada. Irmãos, a fila da madrugada sempre é bem mais curta. E eu garanto, isso eu falo por experiência, porque eu estou sempre na fila da madrugada. Bom, agora que todos os avisos foram dados, se eu esqueci algum, bispa, perdoa. Estou aprendendo ainda. Hoje, dia 29 de abril, uma terça-feira, nós estamos aqui no 6º dia da série. E o tema do nosso dia de hoje, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som, é o sinal de Deus na vida de quem ora e jejua, baseado no livro de Neemias. Peraí, deixa eu só ajeitar o som aqui, que é tudo, né?
capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que Deus, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmão, os sinais de Deus estão em todos os lugares. Olha, eu estou estudando teologia. Na semana passada, eu estudei e fiz um trabalho sobre Neemias. E eu fiquei encantada, eu já conhecia, eu já tinha lido a história. Mas a cada leitura é um olhar diferente. E eu pedi para o Senhor, eu quero, Senhor, essa intimidade com o Senhor. Eu quero saber orar. Eu quero essa fé. Porque na hora das dificuldades, quanto maior é a dificuldade, tende a ficar menor a fé. Por causa do medo. A fé o medo é o inverso da fé. Irmãos, a história de Neemias, bem conhecida. Ele foi o copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele é um exemplo de como um homem comum pode fazer grandes coisas quando ouve a vontade de Deus. Quando ora, quando o coração está ali, aberto para ouvir o Senhor. Neemias, ele foi um líder muito importante para o povo de Deus, porque ele demonstrou grande tristeza ao saber da situação difícil em Jerusalém, dos muros da cidade destruídos, das portas queimadas. Ele vivia num palácio, num luxo, comendo do bom e do melhor. Ele podia falar, ai, não posso fazer nada, eu estou aqui, eu trabalho para o rei, eu sou copeira, eu não posso sair. Era tão cômodo. Não. Mas Neemias foi orar. Na Bíblia não menciona o tempo exato que ele orou, que ele jejuou antes de falar com o rei. Mas ele fala, ele jejua, ele ora. E alguns estudos dizem que ele jejuou por 4 meses. E Neemias se apresenta ao rei para pedir permissão para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. E o rei concede o pedido. Em Neemias, capítulo 2, versículo 4, fala assim: E o rei me disse, que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ele não pediu direto, não. Ele foi orar de novo. E por intermédio da oração, ele depositou toda a sua confiança em Deus. E aí Deus atendeu as suas orações. E o rei concedeu o pedido dele para ir para Jerusalém e ainda forneceu uma comitiva, cartas de recomendação para ajudá-lo. O rei lhe dá apoio e recursos. E os muros foram reconstruídos em 52 dias. Como diz a pastora Jane, tá bom para você? Como é bom saber que Deus atende nossas orações, né? Que Deus atende nossos pedidos. Agora, por que Deus atende os pedidos de um e não atende de outros? Simples. Vamos orar. Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estar estudando essa palavra. E eu te peço, Senhor, alcança o meu coração e o coração das pessoas que estão esperando ouvir o Senhor, que não estão só escutando, mas estão ouvindo. Que essa palavra traga vida, que arranque, Senhor, toda a paralisação do coração, que arranque, meu Pai, tudo aquilo que tem trazido lentidão, tristeza, dor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Irmão, todos nós acreditamos na oração. Até porque um crente que não ora, não jejua, não lê a palavra, ele não é um crente, ele é um desviado. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Oração, jejum, leitura da palavra, campanha, dízimo, oferta. Neemias, ele teve uma missão muito difícil. E olha, ao longo dos 13 capítulos, irmãos, leiam. É rapidinho, eu li numa madrugada, eu li numa noite, em pouquinho tempo. Eu faço um devocional de ler 3 capítulos por noite. Eu li os 13. É uma história fascinante, porque tudo que ele viveu partiu da oração. Ele demonstra a confiança em Deus. Ele recorre à oração, tanto
para o planejamento quanto para enfrentar as crises, porque foram muitas. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para tocar o coração de Deus. E tem uma coisa, Deus tem um interesse muito grande quando nós temos coragem, quando nós quebramos a vergonha, a preguiça, ou o que está impedindo de falar com Ele. Irmãos, a oração não é fácil. Eu sei disso. Até porque tudo que vale a pena não é fácil. Tudo que é precioso não é fácil. E é por isso que orar não é fácil. Porque a gente fala, é só falar com Deus. É só falar com Deus. Mas será que o que a gente está falando, a gente está acreditando no que a gente está orando? Eu tenho pedido a Deus, me ensina a orar. Porque se orar falar com Deus, então eu estou orando, né? Depende. Porque a oração é uma comunicação. E o problema é que nem sempre, quando nós falamos, nós transmitimos o que nós queremos. Isso, quando, sabe, não fica tudo invertido, né? E eu vejo como, muitas vezes, quando eu vou orar, me faltam palavras. Eu não sei com os irmãos, mas comigo é assim. Eu tinha uma lista enorme, mas na hora que eu vou ali falar com Deus, sabe, fogem as palavras. E no fundo eu percebo que muitas vezes está faltando aquela intimidade do primeiro amor com Deus. E aí está a importância de nos alimentarmos da palavra. Porque se eu perder um dia a palavra, no outro eu dou um jeito de colocar em ordem. Porque se eu estou viajando, se eu tive um problema, se eu fiquei 2 dias sem palavra, eu começo a me sentir fraca. Aí o Espírito Santo me cobra. E aí, não vai arrumar tempo, não, para a palavra? E se Deus não conseguiu um tempo na hora da minha prova? E eu penso isso. Nossa, eu que tenho uma vidinha tão insignificante, não tenho tempo, imagina Deus com o mundo inteiro pedindo as coisas para ele. E se Deus for ver meus pedidos com a mesma má vontade que eu estou fazendo as coisas dele? Isso me dá um medo. Na sexta-feira, a diaconisa Mari levou a palavra. Jesus prometeu e cumpriu. No sábado, a pastora Sandra e o pastor Rui, o sinal de Deus em uma família de princípios. Se você não ouviu, ouça. E ajuda, junto com a pastora Sandra, a achar as evidências. Essa intimidade que Neemias tinha com o Senhor, ele tinha através das orações. Porque os problemas começam a chegar, as reclamações. Olha, Neemias teve que enfrentar a zombaria, calúnia, resistência dos rivais, até mesmo planejar a morte dele. Mas Neemias, a cada novo ataque, ele orava ao Senhor e pedia ajuda. Olha, eu não sei se você sabe, mas Deus ainda ouve. Deus ainda escuta. Deus escuta tudo, viu? Deus ainda faz milagres. Deus ainda muda histórias. Deus ainda hoje, se for preciso, ele abre o mar. Deus pode fazer grandes coisas na nossa vida. Irmãos, eu vou dar um testemunho forte. Como Deus ouviu as minhas orações. Meu filho mais velho, em 2016, ele tinha uma vida financeira muito confortável. Ele tinha um apartamento próprio no 27º andar, num bairro muito bom em São Paulo, um Jaguar blindado, ele era casado. E aí, bateu um vento forte. Ele perdeu tudo. Perdeu o emprego, perdeu a estabilidade financeira, perdeu tudo que ele tinha de material. É claro, perdeu o casamento também. Aí ele tomou uma decisão na vida dele. Não quero mais viver. E ele tentou suicídio. Ele disse que preferia morrer a ser pobre. Então ele tomou 90 comprimidos de tarja preta. Ele ficou 2 dias na UTI e 20 dias numa clínica. Nossa, foram dias difíceis. E quando ele acordou naquela UTI, e a médica perguntou se ele sabia o que tinha acontecido e por que ele estava ali, e eu nunca vou me esquecer esse dia, esse momento. Ele respondeu que sim. E ele me apontou e disse que eu era culpada de estar no hospital. Porque se eu não tivesse socorrido ele estaria enterrado. E os problemas dele estavam resolvidos. Mas que assim que ele saísse de lá, ele ia se jogar na frente do metrô. E aí ele queria ver
Como é que eu ia pedir? Ele ficou com raiva de mim, porque ele não queria mais aquela vida. Irmãos, como eu chorei, como eu orei, como eu me desesperei. Sabe, isso foi dia 13 de fevereiro de 2016. Era um domingo. E eu estava escaneando. Ai, me perdoe. Eu estava escaneando um processo de 120 páginas. E quando faltava mais ou menos umas 12 páginas, o Espírito Santo falou no meu coração: para agora o que você está fazendo. E vai no seu filho. Eu tentei argumentar com o Espírito Santo. Faltavam 12 páginas. E que eu não sabia salvar. Aliás, eu não sei salvar até hoje. Se eu for escanear, eu escaneio tudo, eu perco tudo. E que se eu parasse, eu teria que começar tudo de novo. E o Espírito Santo falou forte no meu coração: para agora e vai no seu filho. E eu senti algo tão forte que eu parei. Mesmo perdendo mais de 100 folhas e falando: meu Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Quando eu estava no caminho, Deus me mostrou meu filho morto. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar e comecei a orar, comecei a clamar. E pedi ao Senhor que não permitisse que eu enterrasse mais um filho. Porque meu primeiro filho morreu ainda bebê, com 3 meses de parada cardíaca. Eu encontrei ele morto no berço. Olha, foi tão difícil. Quando eu cheguei na casa do meu filho, que ele estava morando, ele dividia com um outro rapaz. Era um sobrado. Só faziam 2 dias que ele estava morando lá. O rapaz já estava na porta saindo. Eu cheguei, ele estava na porta, assim, estava na porta saindo. Por segundos, eu não encontrava mais ele lá. Aí eu entendi por que eu tinha que sair naquele exato momento. Porque Deus falou comigo, é agora. No caminho, quando eu estava indo, eu tentei ligar para o meu filho, mas ele não atendia. Estava dando caixa postal, eu não lembro. Então eu me apresentei para aquele rapaz. Eu falei: olha, eu sou a mãe do Leandro, eu queria falar com ele. Eu sei que ele não está bem, eu não estou conseguindo falar com ele. Aí o rapaz pediu para eu guardar lá fora e entrou. O rapaz nem me chamou para entrar, não, me deixou lá fora. E foi chamado, e eu fiquei lá fora esperando. Depois de alguns minutos, o rapaz voltou. E ele disse que meu filho estava no quarto, que a porta estava trancada por dentro, porém que meu filho não respondia. Nossa, me desesperei. Aí eu convenci o rapaz a deixar eu entrar, e depois eu ainda convenci o rapaz a arrombar a porta do quarto. Que pela graça de Deus, a porta era uma porta bem antiga, e o rapaz conseguiu arrombar. E o meu filho estava deitado, desacordado, praticamente morto. Ele já estava até frio. Nossa, como eu gritei. Vocês não imaginam como eu gritava pedindo socorro a Deus. Era um domingo, 2 da tarde. Ninguém na rua. Foi na Moca, em São Paulo. Os irmãos que conhecem. Aí eu liguei gritando pro meu marido, dizendo que o Leandro estava morto. Ele pediu o endereço de lá. Eu não sabia. Era o segundo dia que meu filho estava lá. Aí eu passei o telefone pro rapaz. E meu marido falou com ele, deu o número do resgate, para ligar pro resgate. E quando a gente foi ligar pro resgate, o celular ficou sem sinal. O quarto do rapaz era de frente para a rua. E o do meu filho era no fundo. Aí nós fomos pro quarto do rapaz, que era de frente para a rua, abriu a janela. Quem já não fez isso? Ficou procurando sinal. Mas Deus fez que naquele exato momento uma viatura da polícia passasse na rua e ouvisse os meus gritos de socorro. Deus ouviu minhas orações, me respondeu na hora. Olha, eu tive um longo percurso. E até os dias de hoje, de quando aconteceu até agora, foi um percurso muito longo. Foi muito sofrido, muito dolorido, muito penoso, e com muita oração. Mas pela graça de Deus, pelo seu amor, pela sua compaixão com meu filho, Deus foi tão bom. Hoje meu filho está bem, trabalhando, casado, feliz. E até hoje, toda vez que eu vejo meu filho dançando nas festas de família, rindo, eu me lembro como ele dizia: não adianta, eu vou me matar. Na época, quando ele saiu do hospital, eu trabalhava fora. Ele ficou os 2 primeiros meses na casa do meu irmão e da minha cunhada, que cuidaram dele. Eles vigiavam 24 horas, meu filho.
Meu irmão é transportador escolar. Para onde meu irmão ia, ele levava meu filho junto. Como eu sou grata ao meu irmão e à minha cunhada. Até se meu filho demorasse no banheiro, meu irmão ia lá para ver. Porque ele falava que ia se matar, que ele não queria mais viver. Como eu sou grata a Deus por ouvir minhas orações e me responder. Como eu falava com Deus, às vezes eu lembrava a história, sabe? Às vezes me lembra a história de Ana. Porque até parecia que eu estava bêbada. Porque o tempo todo eu repetia: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, quando meu filho tira o espírito da morte, me ajuda, Senhor, me ajuda. Muitas vezes o grande problema é que nós paramos de falar com Deus. A oração tem morrido. A oração tem ficado vazia. Sabe? Palavras repetidas, ou pior ainda, palavras que a gente fala, mas que nem a gente acredita no que está falando. Algo que sai da garganta, não do coração, não da alma. É algo que acaba, sabe? Fica no automático. E é por isso que nós vivemos num nível tão raso de avivamento de poder. Porque paramos de falar com aquele que servimos, com aquele que tem o poder. Muitas vezes o nosso começo com Deus é com muita dor. Foi o meu caso. Porque raras são as pessoas que se aproximam de Deus pela alegria, pelo amor. Isso é a minoria. Isso são a minoria. A maioria é pela dor. A minha verdadeira conversão a Deus foi por causa da minha filha Rúbia. Que esse testemunho eu vou dar em outra oportunidade. Hoje, dia 29 de abril, hoje, no dia de hoje, eu estou completando 18 anos de batizada nas águas. Irmãos, e pela dor, não tem nada de errado. Muitos de nós não temos culpa do que nós vivemos. Mas eu sou extremamente culpada do que eu vou fazer a partir do momento que eu estou recebendo. Porque Neemias, ele tinha uma vida tranquila no palácio, ele tinha um cargo de confiança, ele comia a comida do rei, ele testava a bebida do rei, porque para garantir que ela não estava envenenada. Mas com certeza era comida boa, ele tinha acesso, ele tinha até influência com o rei. Mas quando ele soube que o povo estava sofrendo, ele chorou, ele orou, ele jejuou. E se você está cansado de sofrer, o problema não é como você começa, mas a atitude que você tem no meio desse sofrimento. A reconstrução dos muros contava com habilidade e talento. Neemias teve um monte de problema, mas a forma como Neemias lidou com esses problemas, demonstrando fé em Deus, porque a fé não tem tamanho. Orar por algo que se Deus me abençoar, a farmácia vende. Senhor, tira essa dor de cabeça, me tira essa dor de cabeça. Mas se Deus não tirar, eu vou na farmácia e compro um Doril. Tomo o Doril, a dor sumiu. Mas quando que você não tem nada? Quando que a única coisa que você tem é a marca que a vida te deu? Você só tem a dor, a falta de esperança. Nós não podemos ter uma fé apoiada no que nós vemos. Deus é Deus do impossível. Nós não devemos achar que Deus tem que tocar o coração de alguém para nos abençoar. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que que nada me faltará? O não faltar não tem explicação, mas só não vai faltar por um detalhe. Eu tenho um pastor. Você está em crise porque você fez uma entrevista e não estão respondendo ainda? É isso? Esse telefonema dessa empresa que vai determinar se você vai passar fome ou não? Porque você mandou uma ficha para o banco e o gerente até agora não aprovou teu crédito? E você está com medo, orando para Deus tocar o coração do gerente do banco. Será que o gerente do banco é que vai determinar se você prosperou ou não? Será que não vai? Será que não falta um pastor na tua vida? Porque eu até estudei essa palavra de hoje, eu também estava orando a Deus para tocar o coração de um homem por uma assinatura que eu estou precisando. Mas com esse estudo eu aprendi que o Senhor é meu pastor. E é exclusivamente por causa do pastor que eu posso dizer que os meus medos, nada me faltará. É exatamente por causa do pastor que eu vou olhar no espelho e vou dizer, num ato de fé, eu não tenho medo nenhum, porque nada me faltará. Como assim? É por causa do pastor.
Se ele não assinar, Deus vai fazer alguma coisa. Porque Deus é Deus. Quando nós entendemos que Deus tem o controle, e Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Eu tenho tantos momentos de muita dor. Eu tive muitos momentos de dor. E era eu e Deus. Quando eu me sentia sozinha, perdida, fraca, hoje eu entendo que eu não estava sozinha, não. Eu estava com Deus, que eu não precisava de mais nada. Ele me carregou tantas vezes no colo, quando eu não tinha forças, que hoje muitas vezes eu pergunto, como eu consegui? Eu não sei como que eu passei aquele momento. Foi Deus que me carregou. Nós só temos que confiar. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei como vai vir, mas eu confio. Até os inimigos de Israel reconheceram na conclusão da obra do muro, em apenas 52 dias, que era Deus, que Deus ajudou na obra também. Era impossível aos olhos humanos reconstruir os muros e as portas queimadas em 52 dias. Agora, mesmo os inimigos reconhecendo a presença de Deus, Neemias continua encontrando oposição. Neemias, quando foi para Jerusalém, ele se tornou governador. Ele foi um exemplo de integridade, um exemplo de pessoa. Ele não se aproveitou da sua posição para benefícios próprios. Ele abriu mão de privilégios que cabiam a um governador. E tem mais, após a reconstrução física de Jerusalém, ele se preocupou com a restauração espiritual do povo. Como está a nossa restauração? Como está o nosso compromisso com Deus? Como está a nossa vida espiritual? A nossa intimidade com o Senhor? Porque nós temos que perguntar, eu tenho tido tempo para orar, para jejuar, para estudar a palavra? Como está a minha intimidade com o Senhor? Como que eu peço para o Senhor cuidar de mim, me protege? Eu não quero confiar na minha própria mão. Eu quero estar na sua, eu quero estar na mão de Deus. Porque onde o Senhor coloca a mão é bendito. Eu sei que a mão de Deus é poderosa. Senhor, eu quero a sua mão. Que a sua mão esteja comigo quando eu for contrariada. Senhor, não deixe eu viver uma vida na minha mão. Que a sua mão seja comigo. Que a sua mão, Senhor, seja comigo. Isaías diz no capítulo 41, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Senhor, é tudo o que eu preciso, que nós precisamos, que Deus nos ajude, livra-nos, Senhor, do mal. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus te livrar do mal? Eu, quando oro, eu falo para o Senhor, me perdoa, eu sou fraca, eu não quero sofrer. Me livra, Senhor, das coisas ruins, das pessoas maldosas, invejosas, dos ladrões. Me livra dos acidentes de trânsito. Guarda os meus filhos, os meus netos, a minha família. Guarda o meu casamento. Me dá sabedoria e entendimento. Senhor, abençoa os meus estudos. O Senhor sabe que eu faço a minha parte. Eu passo as madrugadas estudando. Tiro os maus pensamentos da minha mente. Não é ficar em casa sentada, esperando o mal bater na porta, mas é se antecipar. Porque se antecipa, quem se antecipa governa. Eu tenho uma preocupação com a minha poupança de oração no céu. Eu preciso orar muito quando eu estou bem. Porque eu não sei vocês, mas eu no deserto, eu fico sem forças. Eu não consigo orar. Na maioria das vezes, Deus ouve as minhas orações das lágrimas, porque eu choro muito. É nessa hora, quando nós estamos sem força para orar, a importância da poupança de oração no céu. A gente sempre tem que estar vigiando mais, cuidando mais de nós. Mas é em vão vigiará o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Não adianta ter alarme seguro, andar de carro blindado, não adianta colocar cadeado se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não estiver conosco. Nós que oramos, nós somos um guarda-chuva para a nossa família.
Temos que ter humildade para pedir a Deus para nos livrar do mal. Livra meus filhos, livra minha família. Temos a gratidão de adorá-lo e agradecer. Porque se a fé é uma convicção de algo que eu não vejo, mas eu creio. Algumas pessoas, quando elas estão diagnosticadas de câncer e os médicos dão pouco tempo de vida, mas pela fé elas são curadas. Salmo 122. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas eu também acredito que quando você acredita muito no fim, muito na ruína, muito na perda, você se perde. Precisamos parar de falar o que fizeram com a gente e falarmos o que Deus pode fazer por nós. Orar não é para ser um fofoquinha do céu. Ai, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Deus já sabe tudo. Nós temos que pedir para que Deus nos abençoe, que Deus cure nossa vida, que Deus abra nossos olhos. Deus, por favor, cura os vazios da nossa alma. Sara nossa mente. Tira os maus pensamentos. Senhor, com o seu poder, com a tua glória. E nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Só é possível orar e tocar o coração de Deus se nós conseguirmos sonhar antes da oração. E nós estamos no mês da terceira série do mês, construindo sonhos. É fechar os olhos e acreditar que Deus nos ouve. Irmão, eu sempre digo que eu tenho uma linha direta com Deus. Eu não passo por telefonista, não. Eu falo direto com Deus. Nós precisamos ficar em silêncio para ouvir. E por mais simples que nós sejamos, Deus leva simplesmente em conta a oração dos homens que simplesmente olham para ele não quer título, se é pastor, se é bispo, se é missionário, se é presidente, se é rico. Ele quer saber quem olha para ele. Jeremias era um homem que não sabia falar. Gideão era da família mais pobre de Manassés. Davi era desprezado pelos seus irmãos. Mas esses homens tiveram a capacidade de se libertar daquilo que a vida disse para eles, para dizer, eu posso falar com Deus em liberdade. Olha como Davi falava com Deus. É o tamanho da oração. A oração que você faz dela. A oração é livre. Quando você ora, não há regras. Quando você ora, é você e Deus. Eu gostaria muito, através dessa palavra, de motivar você a mudar a sua vida. Entender que o jeito que você começou, você não precisa ficar do mesmo jeito. Acabar desse jeito. Tudo depende de você fechar os olhos e ver tudo que Deus é capaz de fazer na tua vida. Ore, peça a Deus, porque Ele pode tudo. A oração é olhar para Deus e dizer a Ele que pode fazer. A minha Bíblia diz que Ele pode tudo e Ele pode. E se a minha Bíblia diz que Ele é meu pastor e nada me faltará, então nada me faltará. Eu desejo que você comece a orar tão profundamente, mas tão profundamente. Eu também peço a Deus que eu ore assim, que o céu irá gritar, ei Deus, alguém ali entendeu o que é ser seu filho e que nada é maior do que a tua presença. Eu não tenho R$1 no bolso, mas alarga as minhas fronteiras. Deus pode tudo. Ninguém se preocupa comigo, mas que a sua mão seja comigo. Ó Deus, onde o Senhor colocar a sua mão, eu sei que eu estarei protegida. Cuida de mim, cuida das minhas emoções, cuida dos meus filhos, da minha família. Eu sei que tu podes tudo, Senhor. Livra-me do mal. Senhor, todo espírito de limitação, marcas da vida financeira, profissional, ministerial, marcas da vida emocional, está amarrado. Senhor, nós queremos ser como Jabez, que nasceu com o nome de dores e orou ao Senhor, pedindo que fosse abençoado, e Deus lhe abençoou. E foi Jabez, o mais ilustre dos seus irmãos. Olha, são 2 versículos na Bíblia, com uma das orações mais poderosas, mais conhecidas. Que Deus nos dê ousadia de Jabez nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço, Pai.
Eu agradeço por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, por o Senhor mais uma vez estar me ensinando a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.